Olá, queridos espectadores. É uma honra estar aqui neste vídeo do projeto Resolução de Questões da OAB aqui do canal Professor Bruno Creado. Sou a professora Milena Prado. Hoje estarei fazendo comentários sobre as questões de Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja o ECA, do exame de ordem 32, tá? Então vai ser um vídeo muito importante para você que está estudando para a primeira fase, quer ser aprovado. Questões e simulados são uma chave fundamental para você ter a sua aprovação. Então, por favor, deixe o like, comente também e compartilhe para os seus amigos, tá? Não deixe também de se inscrever no canal Professor Bruno Creado, porque aqui saem muitos vídeos interessantíssimos para você que quer aprender, quer estudar e quer ter sucesso aí, especialmente na UAB, tá bom? Gostaria de dizer que a matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela detém somente 2 questões, mas 2 questões podem fazer a diferença na sua aprovação do exame de ordem na primeira fase. Então, você precisa sim estudar ela, mais brevemente, mas você precisa estudar. Não é a matéria que você vai mais focar, certo? Justamente por ter somente 2 questões, mas você precisa sim ler o ECA. O ECA é extremamente importante porque vai ser a lei principal que será cobrada de você nas questões de ECA. Neste exame 32, de exame de ordem, eu posso dizer que felizmente eu fui aprovada, é o exame que eu fui aprovada, passei na primeira fase, na segunda fase, por isso é uma honra estar participando dessa edição aqui de resolução de questões da OAB. As questões são as 42 e 43 e eu utilizei a prova branca para passar para vocês o conteúdo e vocês fazerem a comparação. Embora as provas tenham cores diferentes, as questões do ECA geralmente sempre vêm na 42 e 43. E o que muda é somente a ordem delas. Mas vamos analisar, vamos começar o vídeo analisando primeiro a 42, ok? Vamos lá, primeira questão. A proteção da estrutura familiar da criança e do adolescente e o fomento ao convívio familiar em condições salutares à pessoa em desenvolvimento fizeram com que o legislador, na concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente, previsse medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis em casos de problemas familiares envolvendo crianças e adolescentes. Diante do exposto, analise a afirmativa correta. Vejam bem, queridos espectadores. Essa questão exigiu de você, candidato, conhecimento acerca do artigo 129, conjugado com 136 do ECA. Por quê? Porque ele está tratando justamente de questões que envolvem as medidas aplicáveis a qualquer irregularidade e ilegalidade cometida por pais ou responsáveis. Então, se você tivesse lido alguma vez por completo o ECA, você teria se lembrado de alguns termos das medidas aplicáveis e você certamente conseguiria excluir algumas das alternativas da questão. Mas vamos fazer a leitura conjuntamente, depois vamos ver se conseguimos achar a assertiva correta, tá? Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Inciso 2º. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 3º. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Aí vamos lá para o artigo 136 e vamos ver o que ele fala quanto ao artigo 129. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 2º. Atender e acolher os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1, primeiro a 7º. Então, percebam que é justamente o que nós vamos encontrar na alternativa A. Por quê? Vamos fazer a leitura conjunta. As medidas de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico podem ser aplicadas direta e autonomamente pelos conselhos tutelares. Correto? Certinho. Por quê? Texto de lei. Vimos que é justamente o que nós acabamos de fazer a leitura aqui neste vídeo, artigo 129, junto com o 136. Então, eu indico por demais que você faça a leitura do ECA, que isso já vai te auxiliar e muito nas questões de ECA, porque várias questões, ultimamente,
como tendência mesmo do exame de ordem, tem cobrado não somente texto de lei, mas também orientações jurisprudenciais. Mas percebam que a matéria de Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma matéria que ela tende a cobrar muito isso. Ela vai cobrar de você principalmente o texto do Estatuto. Então, prestem atenção nas alternativas que você conseguiria excluir as demais. Por quê? Vamos fazer a leitura. As medidas de encaminhamento a cursos ou programas de orientação e de matricular obrigatoriamente o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e seu aproveitamento escolar somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária. Se você lesse o artigo 129 por inteiro e os incisos, você ia ver que o Conselho Tutelar também pode aplicar. Inciso não. Alternativa C. As medidas de encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família e de obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado não podem ser aplicados diretamente pelos conselhos tutelares? Incorreta, porque elas podem sim. E alternativa D. As medidas de encaminhamento a tratamento psiquiátrico, de perda da guarda, de destituição da tutela ou de suspensão ou destituição do poder familiar somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária? Também não. Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão, segunda questão deste vídeo, mas a questão 43 do seu exame 32. Augusto, que atua como promotor de justiça com atribuição na área de justiça da infância e da juventude do município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Considerando o caso hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Vejam que esta é mais uma questão que envolve texto de lei, e em específico o artigo 140 caput, parágrafo único do ECA. E ele traz as causas de impedimento para uma pessoa que quer se candidatar conselheiro possa ocupar seu lugar como conselheiro, só que no conselho tutelar de alguma localidade. Percebam que a questão aqui vai exigir que você conheça minimamente as relações de família. Com um pouco de estudo de direito de família e direito civil, você iria chegar à conclusão que trata-se de uma relação entre Ramiro e Augusto, de ser cunhado, né? Ramiro, cunhado de Augusto. Então, o que acontece? Vamos ler o artigo 140 comigo e vamos ver se nós não temos a resposta aí em alguma das alternativas. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Nós temos o cunhado. Então, sim, ele é impedido. Mas somente entre eles? Veja o parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, com a atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Percebam que esse é justamente o caso da questão. Por quê? Essa questão de ser impedido é para garantir que os membros daquele conselho tutelar do município, da região que seja, ela não seja contaminada por outros órgãos do judiciário, por exemplo, ou parte administrativa, por exemplo, do município. Ela precisa ser um órgão autônomo, digamos assim. Ele precisa ter autonomia nas suas decisões. E ele precisa ter individualidade quanto aos seus conselheiros, principalmente, naquela localidade. Então, uma informação importante antes de irmos para as questões é que você preste atenção. Quando eu falo de impedimento, não estou falando de impedimento para concorrer ao cargo, mas sim para ocupar o cargo de conselheiro no mesmo local. Então, por exemplo, poderia sim Augusto e Ramiro terem ali uma suposta relação de impedimento se fosse, como é o caso, de ocupar na mesma localidade. Mas o impedimento não é de que Ramiro concorra ao cargo de conselheiro, ao mesmo tempo que Augusto é promotor no município Sigma, perceberam? O impedimento é justamente da localidade, então não se esqueçam disso. Então vamos às alternativas. Alternativa A.
O impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Pelo contrário, se extinguiria sim, e isso é justamente de um conhecimento interdisciplinar que você deveria ter do direito de família, do direito civil. Então, esta está incorreta porque, pelo contrário, se extinguiria, tá? Alternativa B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Perfeito! Nossa alternativa correta é justamente essa, justamente pelo conhecimento que nós tivemos aqui e do breve estudo do artigo 140 do ECA. E as outras alternativas, elas estariam erradas, porque ambas, a C e a D, indicam situações de não impedimento. Então, elas estão equivocadas justamente por isso, tá? Então é isto, meus amigos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficou até o final deste vídeo. Espero que a sua aprovação em breve venha no tempo correto e que você consiga continuar seus estudos, o seu caminho. Certamente dará tudo certo. Qualquer dúvida, encaminhe um e-mail para profmilenaprado@outlook.com. Muito obrigada a todos, obrigada a todos os membros do projeto Resolução de Questões da UAB, obrigada professor Bruno Creado, e vejo vocês em outra oportunidade. Não deixe de conferir os outros vídeos de resolução de questões, que também é igualmente importantíssimo para sua aprovação. Até mais!